Fala, minha turma querida, estamos aqui na Reserva Biológica Federal da Mata Escura, fica no município de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E a gente está com uma série de oportunidades de voo para vocês terem uma noção do que é essa mata aqui. Se vocês não sabem exatamente onde a gente está, estamos no Nordeste de Minas Gerais, bem próximo ao Rio Jequitinhonha, então a gente está no Vale de Jequitinhonha e, claro, né, a poucos quilômetros da cidade, do centro da cidade de Jequitinhonha, que tem o mesmo nome. Se inscreve no meu canal, curte esse vídeo e, se puder, já espalha aí para a turma, porque são imagens inéditas e que vocês vão ficar de boca aberta de tão bonito que é essa região aqui. E a reserva biológica, ela está numa área de enclave com Mata Atlântica e com cerrado, e aqui em cima a gente tem várias fitofisionomias diferentes. Mas claro que predomina a floresta atlântica, que é a floresta estacional, semidecidual e muito provavelmente tem trechos de mata ombrófila densa no fundo do vale. Estamos ouvindo as arapongas, que é uma ave típica da Mata Atlântica. E agora, né, à medida que eu for fazer os voos, vocês vão perceber como essa floresta é exuberante e como essa reserva ela tem uma série de tipologias florestais distintas, incluindo alguns campos de altitude que a gente chama de areia quartzítica, que são muito interessantes porque eles são endêmicos e eles têm, né, uma característica muito própria, com vegetação específica, muita bromélia, plantas, por exemplo, que a gente só encontra em áreas de campo rupestre, exatamente porque essa areia quartzítica, que é uma areia branca, ela faz, né, daquele ambiente único. E aí você tem uma vegetação própria que ocorre nesses campos. Essa mistura, né, vamos dizer assim, acaba proporcionando uma riquíssima biodiversidade. E o mais legal, né, que vocês vão ver aí ao longo das imagens, que são os muriquis do norte, Bracteles hiposhantes, o maior primata das Américas, que tem a única população ao norte do Rio Jequitinhonha, que ainda persiste em relação à sua distribuição geográfica original, que vinha lá do sul da Bahia até o sul de Minas Gerais. E aqui, ao norte do Jequitinhonha, a Mata Escura é a única área, né, que tem os muriquis ainda presentes numa área de Mata Atlântica. Se liga aí que o canal tá demais. Que aí ele vai... Agora eu vou descer ele aqui dentro da trilha aqui. O alerta de vento forte, tá vendo? Então, pessoal, nós estamos aqui fazendo, né, a busca de grupos de primatas. A Mata Escura é uma área muito importante para a conservação de primatas no Brasil, porque nós temos aqui 3 espécies que já foram, inclusive, listadas como criticamente em perigo de extinção no mundo. E esse monitoramento que a gente está fazendo, né, esse survey com o uso de drones, ele é importante para a gente colocar bem, né, a distribuição, né, mapear melhor a distribuição e ocorrência dos primatas na Rebi. Como eu falei, são espécies ameaçadas, o macaco prego do peito amarelo, o bugio marrom e o muriqui do norte em especial. Aqui não tem sauar, e o mico que tem aqui, provavelmente o sagui que tem aqui é o Calitrix penicillata. A gente ainda não sabe, precisaria fazer uma genética para ver, porque aqui é uma área de transição com o sagui divide, que tem ali na Bahia, e o sagui comum, né, o mico estrela, que tem aqui mais para o interior de Minas e o interior da Bahia. Mas só tem essas 4 espécies, só não, né, bastante coisa, mas são essas 4 espécies que ocorrem na Mata Escura, e a gente está fazendo um mapeamento dessas 3 porque o drone, né, ele é importante e ele é muito útil para encontrar os pregos, os bugios e os muriquis, e a gente já encontrou todos eles. Aliás, vários grupos inéditos de pregos e bugios que a gente não conhecia aqui na Mata Escura, e os grupos de muriquis a gente está praticamente consolidando o que a gente já conhecia, né?
Desde 2022 eu tenho feito aqui, né, uma pesquisa de observação e monitoramento dos muriquis do norte, com o apoio do ICMBio, da própria reserva e, claro, das pessoas que trabalham aqui. Em especial com Ednardo Martins, que é gestor ambiental e que está trabalhando na reserva em parceria com a gente da UFV e do Muriqui Instituto de Biodiversidade, com o apoio da Rio Wild, que a gente tem esse financiamento. O trabalho visa, então, montar esse mapa de ocorrência e distribuição das espécies de primatas e, com o tempo, a gente vai, claro, né, tentar fazer um cálculo aproximado de abundância e densidade. Por que é importante, pessoal, a gente calcular a abundância e densidade? Porque, no fundo, o que a gente precisa saber não é só a ocorrência da espécie na área, né, se ela está presente ou não, mas a gente também precisa ter uma ideia do tamanho populacional, ou seja, quantos indivíduos, quantos grupos vivem ali, porque com essa informação a gente tem o que é mais importante, se a população, por exemplo, está saudável, se ela é suficiente para viver em longo prazo, se a gente precisa fazer alguma ação de manejo para a proteção dessas espécies. Então, as informações mais básicas que a gente tem para proteção e ações de conservação de um primata, de uma espécie da fauna ameaçada de extinção, é exatamente essa. Mapear a ocorrência das espécies e, para cada uma dessas espécies, onde você encontrá-las, tentar contar o número de indivíduos. E o drone é fundamental para isso. Então, se vocês verem nas imagens aí, na câmera termal, a gente tem exatamente o número de indivíduos que tem ali. E na câmera colorida eu posso dar zoom, por exemplo, e conseguir identificar o sexo dos animais, identificar, no caso dos muriquis do norte, até a face dele e saber que indivíduo é aquele, porque cada muriqui do norte ele tem uma identificação pessoal. É como se a carinha dele fosse a sua identidade, a sua impressão digital. Então, se eu dou um zoom na cara dele, eu posso ver, inclusive, qual que é aquele indivíduo. E aí eu posso diferenciar os grupos que ocorrem aqui. Eu posso ver o sexo desses animais, eu posso ver se tem filhotes, eu posso ver se a idade desses bichos. Isso eu posso fazer com os bugios, eu posso fazer com os muriquis, eventualmente até com os macacos pregos a gente consegue ver. E claro que o drone, né, por conta da câmera termal, ele nos ajuda a ver muitas outras coisas interessantes. Então, por exemplo, a gente encontra ninhos de gaviões, a gente vê uma infinidade de aves, incluindo aves ameaçadas, como os rapinantes, né, as aves de rapina, os gaviões, as águias florestais. A gente vê aves de pequeno porte e consegue, por exemplo, identificar quais são essas espécies que ocorrem no dossel, como a própria araponga. A gente consegue ver árvores gigantes com base na leitura que a câmera faz, a leitura termal. A câmera termal consegue ver aqueles troncos principais e maiores que estão aquecidos pelo sol, e esses troncos maiores eles se destacam em relação à floresta à sua volta, quando essa árvore é muito grande. E foi com base na câmera termal que a gente identificou, por exemplo, esses jequitibás gigantes que foram encontrados agora pela câmera, pelo olhar do drone. E atualmente esse monitoramento dos primatas também está sendo feito pelo ICMBio em parceria com a Vale. E a Vale contratou as 7 soluções e tecnologia ambiental limitada para fazer o trabalho em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, do qual estou representando. A Universidade Federal de Viçosa tem feito esse trabalho há um tempo, conforme eu mencionei, e atualmente a gente então ampliou esses estudos com essa parceria da 7 com a Vale e com o ICMBio. E eu espero que vocês curtam, já dão um like aí e já distribuem para os colegas e familiares. Quem não se inscreveu, não deixe de fazer isso aqui no meu canal. Até a próxima.